Meus amigos policiais militares, policiais civis, guardas civis municipais, toda a segurança pública dos 3 entes federados, estados, municípios e também da própria União, assim como servidores da saúde também desses 3 entes federados, nós vamos falar do retorno, da possibilidade de retorno do cômputo do tempo de serviço para aquisição de adicionais por tempo de serviço, quinquênio, sexta parte e LP, em decorrência de eventual aprovação do PLP 150 de 2020 no Senado Federal, uma vez que ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Esse projeto de lei ele foi de autoria do deputado federal Capitão Derrite. Ele esteve aqui no nosso canal falando da construção política para aprovação desse projeto de lei no Senado Federal, que é o próximo passo. Hoje, dia 28 de dezembro, esse projeto de lei já foi aprovado na Câmara com uma votação substancial. A gente vai analisar isso no vídeo de hoje. E o próximo passo é o Senado Federal, articulação política para isso. A discussão foi realizada nesse canal, o link está na descrição. Hoje a gente vai falar da estrutura jurídica do PLP 150, que altera a Lei Complementar 173, que visava trazer um ajuste fiscal financeiro para o período de pandemia. Então, qual o reflexo sobre esses direitos em decorrência da aprovação do projeto de Lei Complementar 150 de 2020? É o nosso tema de hoje. E para fazer essa análise de maneira bastante rápida, esses servidores já sabem que a suspensão do cômputo desse tempo de serviço para aquisição de quinquênio, sexta parte, ILP e outros direitos durante o período de pandemia. Qual o período? Período de aprovação da Lei Complementar 173, que está sendo alterada pelo PLP 150 do deputado federal Capitão Derrite. Então, em qual período? A Lei Complementar 173 ela foi aprovada em 27 de maio de 2020. Então, de 27 de maio de 2020 até o período especificado no artigo 8º da Lei Complementar 173, 31 de dezembro de 2021, houve a supressão de diversos direitos para os servidores públicos da segurança pública, da saúde, mas também de outras áreas, como, por exemplo, da educação. Então, todos os servidores públicos tiveram diversos direitos suprimidos, e dentre eles, a possibilidade de contagem desse período, desses 19 meses, de maio de 2020 a dezembro agora de 2021, esse tempo não estava sendo computado para aquisição de LP, por exemplo, de um quinquênio, de uma sexta parte. Por quê? Porque assim disciplinava o inciso 9 do artigo 8º. Então, na hipótese, vamos ler o artigo 8º aqui em conjunto, na hipótese de que trata o artigo 65 da Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 de a supressão de diversos direitos. E aí, um dos que mais afetaram essas categorias dos servidores públicos é o do inciso 9. Contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licença-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivos de aposentadoria e quaisquer outros fins. Então veja só que a Lei Complementar 173 de maio de 2020 proibiu de maio de 2020 até 31 de dezembro de 2021, dentre outros direitos, outras despesas, porque a finalidade da Lei Complementar 173 é trazer uma saúde fiscal para esse período de pandemia. Então, dentre outras supressões de direitos, a decontagem desse tempo para aquisição de quinquênio, sexta parte, ILP, no caso aqui de São Paulo, de outros estados, anuênios, triênios, conforme as suas leis estaduais. Então estava proibido nesses 19 meses para que ele fosse utilizado como período aquisitivo para a aquisição desses direitos especificamente. Então, em 27 de maio foi aprovada essa lei de 2020 e no dia 2 de junho também de 2020, o deputado federal Capitão Derrite, o nome parlamentar do deputado é Guilherme Derrite, então o deputado federal aqui por São Paulo, Capitão Derrite, apresentou o PLP 150 de 2020. E eu tenho bastante tranquilidade para falar sobre esse projeto de lei, porque a estrutura normativa do projeto de lei ela foi estruturada por mim, uma vez que naquele período eu era assessor jurídico
do deputado. O deputado esteve aqui no nosso canal, como a gente já mencionou. Se você quiser acompanhar, o link está aqui na descrição sobre a possibilidade efetiva de aprovação política desse projeto de lei também no Senado Federal. Então, olha só o que diz o PLP 150, o projeto de lei complementar 150 de 2020, de autoria do deputado federal Capitão Derrite. Então, o artigo 8º, inciso 9, ele proibia a contagem do tempo de 27 de maio a 31 de dezembro. E aí vem o deputado federal com esse projeto de lei complementar e cria um parágrafo no artigo 8º a fim de que esse dispositivo especificamente não fosse aplicado para aqueles profissionais que tiveram no combate direto à pandemia. Então, olha só, o dispositivo no inciso 9 do caput desse artigo não se aplica aos servidores públicos civis e militares da área da saúde e da segurança pública da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, observado que, então, esse inciso 9 do caput, ou seja, do próprio artigo 8º, esse inciso 9 aqui, ele deixou de valer para servidores públicos de duas áreas, da saúde e da segurança pública, dos 3 entes federados. Ou seja, ele não vai se aplicar. A suspensão ela não vai se aplicar para esses servidores. Então, olha só, observado que, para os servidores especificados nesse parágrafo, os entes federados ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de realizar o pagamento de novos blocos aquisitivos. Por que a estrutura desse inciso 1? Porque, se houvesse ônus, não seria a possibilidade de aprovação desse projeto de lei, ela seria bastante prejudicada. O deputado federal Capitão Derrite já comentou conosco. Por quê? Porque teria uma comissão a mais para passar, a Comissão de Finanças, que num período de pandemia muito provavelmente não deliberaria a favor da aprovação de projeto de lei que gerasse ônus aos entes federados. Então, por isso se proibiu o pagamento, uma vez que já era a própria estrutura da lei complementar 173. Então, qual o reflexo da lei complementar 173 atualmente? Suspensão de 19 meses para contagem de tempo de serviço para aquisição de direitos, como quinquênio, sexta parte e ILP, e também o pagamento. O que visa o projeto de lei complementar 150 é o retorno do cômputo. Então, esses 19 meses que foram esquecidos, eles retornam para a aquisição desses direitos. Mas se houvesse pagamento, como o deputado já comentou aqui no nosso canal, a possibilidade de aprovação, como foi, a gente vai analisar aqui, a quantidade de votos de aprovação foi substancial, ela seria bastante reduzida. Então, ficou proibida aqui a realização do pagamento de novos blocos aquisitivos. Isso se esse projeto de lei tivesse sido aprovado em 2020, cujos períodos tenham sido completados durante o tempo previsto no caput deste artigo de anuênios, triênios, quinquênios, licença-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência de aquisição de determinado tempo de serviço. Então, eventualmente, se esse projeto de lei complementar fosse aprovado no período de pandemia, não poderia haver o pagamento desses blocos. Ele não foi aprovado. Então, praticamente aqui não tem um reflexo significativo do inciso 1 para esse período. Do inciso 2, então, os novos blocos aquisitivos dos direitos especificados no inciso anterior não geram direitos ao pagamento de atrasado no período especificado. Como a gente comentou, se houvesse ônus, a possibilidade de aprovação ela seria reduzida. O deputado avançou sobre isso, poderia ser uma questão, apresentar um projeto de lei que trouxesse o pagamento de atrasados, etc., poderia ter uma aderência maior do público, poderia ter um certo, entre aspas, populismo numa apresentação de um projeto de lei dessa natureza, mas a possibilidade de aprovação efetiva ela seria bastante reduzida, para não dizer nula. Então não pode ter o pagamento de atrasado desse período. Mas olha só o que é mais importante, não haverá prejuízo no cômputo do período aquisitivo dos direitos previstos no inciso 1. E o pagamento, quando ele retorna? A partir de 1º de janeiro de 2022, e a lei ela entra em vigor na data da sua publicação. Então eu fico muito feliz com a aprovação do projeto de lei do Capitão Derrite, porque, como eu comentei na época, eu era assessor jurídico do deputado. Eu fiz a estrutura normativa desse projeto de lei, tentei trazer aqui o maior grau de clareza possível na aplicação desses direitos para que, eventualmente, na aprovação desse projeto de lei, isso não fosse eventualmente judicializado, para que se entenda a minúcia, o objetivo do legislador. Então, por isso,
que o projeto de lei ele é bastante minucioso e dividido nos 4 incisos da maneira que foi. E se os senhores quiserem acompanhar a justificativa, é só entrar, digitar no Google aí PLP 150 de 2020, porque essas categorias terão o retorno do tempo de serviço. O deputado já explicou para nós por que ele deliberou por essas 2 categorias, porque estiveram no combate direto nesse período de pandemia. Então, a lei complementar suspendia, o projeto de lei apresentado pelo deputado federal Capitão Derrite em 2 de junho de 2020 retorna esse tempo, ou seja, deixa de aplicar aquela suspensão para saúde e segurança pública dos 3 entes federados. Ele foi apresentado o projeto de lei. A dificuldade de aprovação de projeto de lei ela é bastante significativa. Muitos deputados têm 1, 2, 3 legislaturas sem aprovar qualquer tipo de projeto de lei. Principalmente projeto de lei que tenha estrutura, alteração de estrutura dessa magnitude na aquisição de direitos. Então, por isso a importância dessa aprovação com 377 deputados com quórum, né, para a votação, e desses 377, 359 votaram sim para aprovação na Câmara dos Deputados, isso em 16 de dezembro agora desse ano de 2021. Por uma disciplina do regimento interno da Câmara dos Deputados, ele foi remetido após a aprovação na Câmara para o Senado Federal. Aqui, se alguém quiser acompanhar, tiver interesse, artigo 58, parágrafo 5º do regimento interno da Câmara dos Deputados. Isso já foi realizado pelo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira. Então, em 20 de dezembro, já foi remetido ao Senado Federal para que tramite também naquela casa. Então é isso, meus amigos e amigas da Segurança Pública, da Saúde dos 3 entes federados. Eu fico bastante feliz pela aprovação do projeto de lei, não só porque eu tive participação direta na estruturação da norma e da justificativa, mas principalmente porque eu sei da expectativa que os policiais militares, policiais civis, guardas municipais, os servidores da saúde têm na aquisição desses direitos. São uma das poucas oportunidades que se tem de ter uma alteração, um reflexo em seus proventos, passados esses 5 anos aqui em São Paulo para a aquisição do quinquênio, os 20 anos para a aquisição da 6ª parte e também os 5 anos para a aquisição da LP. Cada estado disciplina de uma maneira diferente, mas a gente sabe da importância desses direitos. Diversos policiais militares, policiais civis passaram para a inatividade sem terem fechado um bloco de quinquênio e principalmente de 6ª parte. Esse aprovado, o projeto de lei complementar 150, não terá o pagamento dos atrasados, mas até aqueles que passaram para a inatividade terão esses direitos resguardados se eventualmente fecharam esses blocos no período de suspensão de pandemia. Então retorna o cômputo. Aqueles 19 meses que foram esquecidos, eles retornam a fazer parte do cálculo para fechamento desses direitos de adicionais por tempo de serviço, e por isso eu fico bastante feliz de ter participação direta na estruturação normativa desse projeto de lei que foi apresentado pelo deputado federal Capitão Derrite. Como eu já comentei aqui no começo do vídeo, possibilidade política de aprovação, vou deixar o link aqui na descrição, o deputado já comentou sobre isso. Se você quiser saber como ele vai tramitar, como esse projeto de lei complementar ele vai tramitar, as minúcias de tramitação no Senado Federal, deixa aqui na descrição desse vídeo. Se tiver bastante comentário, eu faço um vídeo especificamente tratando desse assunto. É um pouco técnico, mas é interessante para que os senhores possam triar agora a tramitação desse projeto de lei já no Senado Federal. Isso também dá maior clareza para que cada um cobre o seu senador, eventualmente para aprovação desse projeto de lei que traz, em suma, o retorno dos adicionais por tempo de serviço. Resumidamente, o fechamento desses blocos, quinquênio, 6ª parte e LP, e nos demais estados que têm direitos por adicionais por tempo de serviço, também há o retorno desses direitos especificamente. Se você gostou do nosso conteúdo, então deixe seu like, isso ajuda eu saber quais são os temas relevantes para os profissionais da segurança pública. Comente aqui no nosso vídeo se você deseja saber sobre a tramitação do projeto de lei complementar agora no Senado Federal. Não deixe de compartilhar, isso é muito importante, esse vídeo com a família policial militar, que é o objetivo desse canal, comunicar com os policiais militares, mas também especificamente desse projeto de lei com os policiais civis, com os guardas civis
municipais e também com todos os profissionais da segurança pública e da saúde. Até um próximo vídeo.